Olá pessoal, olá irmãos, vamos começar aqui a nossa aula número 5 dessa série da EBD de verão sobre a introdução e o comentário ao livro de Atos, né? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos para essa aula, obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado, essa oportunidade de tratar desse texto que é importante, da sua palavra. Eu peço ao Senhor que nos dê a alegria, Senhor, de aprendermos segundo a sua vontade, Pai. Te peço que o Senhor nos dê um dia de paz, te peço que mais tarde, logo após a nossa aula, o Senhor receba o culto que prestaremos ao Senhor. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a alegria, Senhor, de voltarmos aos nossos encontros presenciais na nossa igreja, como temos planejado, a fim de que a gente possa ter comunhão presencialmente, como o Senhor nos fez para isso, Pai. O Senhor não nos fez para ter comunhão à distância, mas presencialmente, um com o outro. Eu peço ao Senhor que nos dê a oportunidade, logo, de termos esse retorno à nossa comunhão uns com os outros no templo, na sua casa. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, vamos lá então. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela, como de costume, para que a gente siga aí para nossa aula 5, não é isso? Vamos lá então. O título desse próximo trecho é a Igreja e as Autoridades Judaicas, que vai do capítulo 3 até o capítulo 5. E essa primeira parte do capítulo 3, dos versos de 1 a 10, nós temos a história da cura de um homem coxo. E vamos seguir aqui como a gente tem feito, então. Vamos ler aqui primeiro esse trecho e depois a gente prossegue lá para o comentário de fato, né? Então vamos ver aqui. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, a porta chamada Formosa, né? Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Bem, temos 3 observações aqui nesse trecho de 5 versículos. A primeira delas é que essa expressão certo dia aqui é um exemplo do contexto apresentado no capítulo 2, verso 43, que a gente pode dar uma olhada rapidamente aqui. Ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então aqui, quando Lucas fala que certo dia aconteceu esse evento, nessa situação, esse evento, né? Ele está dizendo aqui que é uma sequência do que estava acontecendo naquele tempo, ou seja, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, né? Estavam juntos ali, por exemplo, Pedro e João, e assim por diante. Então havia uma confirmação, há aqui uma confirmação daquilo que havia sido dito lá no verso 42 do capítulo 2, não é isso? A próxima observação que nós temos aqui é esse pedir esmolas. Aliás, não, tem outro aqui, desculpa, subindo ao templo, que também é uma confirmação de um texto anterior, mas no capítulo 2, verso 46, que é esse aqui. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E aqui vem, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, ou seja, indo para aquele encontro que era diário, né? Ou seja, todos os dias, cadê 46? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, certo? Então é uma confirmação ali. É interessante também notar que, vamos supor que esse certo dia aqui fosse, sei lá, vamos colocar aí que fosse um mês depois, né? Então, Lucas está contando algo que acontecia frequentemente, e quando ele menciona certo dia, é como se ele tivesse, sabe, como se ele tivesse mudado de assunto e tivesse pensando numa outra coisa e depois voltasse a esse assunto. Aí ele fala, certo dia aconteceu isso. E quando ele fala certo dia aconteceu isso, não dá a impressão de que ele está dizendo isso para confirmar o que ele havia dito no verso 46 do capítulo anterior. Na verdade é uma confirmação inconsciente, mas assim,
significa que ele não está se contradizendo aqui no que ele havia dito no texto anterior. Então é um aspecto interessante essa expressão subindo ao templo certo dia, né? E aí vem a observação aqui, impedir esmolas, que é uma observação também interessante, que era um costume meritório no judaísmo dar esmolas. E, portanto, ficar na porta do templo era uma estratégia, uma estratégia boa, vamos dizer assim, daquele homem aleijado, né? Ou seja, daquela pessoa, daquele mendigo que estava pedindo esmola ali, porque realmente se ele sabe que na cultura judaica dar esmolas é algo meritório, então ele vai ali para o lugar onde tem judeus, porque sabe que a probabilidade dele receber alguma coisa, ou receber muita coisa na verdade, ou mais que alguma coisa, né? É bastante realista, né? E aí a gente tem um trecho aqui onde, vendo que Pedro e João iam entrar, aí Pedro e João olharam para ele e ele olha com atenção esperando alguma coisa. Aí tem uma coisa interessante aqui. Aí vamos ler esse trecho aqui, como a gente tem feito, e depois a gente segue nos comentários. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido, com o que lhe tinha acontecido. Vamos voltar aqui para o lado dos comentários. Então, não tenho prata nem ouro, é um comentário interessante, é uma fala interessante, mas Pedro tinha acesso a prata e ouro e especificamente para fins como esse. Você vai se lembrar, eu até deveria ter colocado o versículo aqui, mas eu acho que é 43, acho que vai ser 2,43, espera aí. 43 até o 47, né? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais, aí vem o 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, é o 45 na verdade. Ó. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que isso quer dizer? Significa que Pedro e João poderiam ter acesso a dinheiro para esmola. Né? Aqui a questão é a seguinte, eles não têm... sabe que uma coisa que acontece comigo, às vezes uma pessoa me pede uma esmola e eu realmente não tenho ali nenhum dinheiro nenhum, né? Assim, a gente tem pagado as coisas tanto com cartão ultimamente, mas às vezes eu digo não tenho, e mesmo que eu tivesse e dissesse que eu não tenho, a impressão que me dá ali talvez seja uma desculpa, eu sei, não estou querendo colocar a mesma desculpa minha lá em Pedro, até porque eu vou explicar logo mais na frente o que significa essa expressão aqui. Mas mas às vezes eu digo que não tenho porque eu não tenho para aquele fim, né? Então, às vezes até a pessoa pede mesmo diretamente isso. Você tem um dinheiro para me dar? Não, não tenho. Não tenho o quê? Dinheiro ou não tenho para me dar? Né? Então não tenho para te dar. Mas não é, eu estou dando um exemplo aqui só para ilustrar por que numa ocasião em que a gente teria dinheiro a gente poderia dizer que não tem, né? Porque Pedro tinha esse acesso, vamos dizer assim. Segundo essa prática de vender todos os bens e distribuir entre os pobres ou entre as pessoas que necessitavam, os pobres não, mas assim, praticamente todo mundo era pobre ali, mas as pessoas que necessitavam especificamente de alguma coisa, dá uma impressão de que Pedro não deveria ter dito aqui que não tinha, né? Ou seja, que não tinha nada, né? Então, nesse sentido, parece estranho, mas olha só o que tem no comentário aqui, ó. Sendo assim, ele alega não ter esmola para introduzir a oferta de algo melhor, e ele vem na frente e diz, em nome de Jesus o Nazareno, ande, né? Ou seja, não tem discussão que essa oferta é melhor mesmo. Então, assim, eu não tenho prata nem ouro para você que vai te ajudar, mas eu tenho isso, ou seja, eu tenho isto, ou seja, em nome de Jesus levante e ande, né? Até me lembro uma vez, eu me lembrei desse texto uma vez, conversando com uma pessoa que me pediu um dinheiro na porta de um restaurante uma vez, e aí eu disse uma coisa assim para ele, mais ou menos, olha só, eu até posso te dar aqui alguma coisa para te ajudar e tal, mas isso não vai tirar você dessa vida, isso não vai mudar a sua vida, né? O que vai mudar a sua vida é Jesus Cristo, né?
E aí, obviamente, houve ali um período de evangelismo e tal, mas o que é importante lembrar aqui é que Pedro tinha convicção, consciência de que ele daria para aquele homem algo que fosse melhor, que obviamente era melhor do que prata e ouro, e talvez também eu não tenho poderia significar, eu não tenho, para te ajudar eu não tenho prata e ouro, mas tenho isto, né? O que eu tenho é isto e eu te dou. Então é mais ou menos essa a ideia, né? Então, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente, os pés e os tornozelos ficaram firmes, aí vem, ó. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Então é um cumprimento de uma profecia em Isaías 35:6, que eu quero colocar aqui, deixa eu copiar aqui. Isaías 35:6, vamos pegar essa nova versão internacional aqui, que a gente já está usando mesmo, que diz assim, deixa eu tirar aqui essa tela momentaneamente. Talvez eu pudesse fazer uma outra coisa melhor aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não, não vai dar não. Então deixa eu tirar aqui rapidamente. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Então é uma profecia que aparece em Isaías, que está sendo apresentada ali, que está sendo cumprida ali, quando esse coxo, quando esse aleijado põe-se de pé e começa a andar, né? E aí continua aqui, ó. Depois entrou com ele no pátio, depois entrou com eles, com Pedro e João, né, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu, e aí a gente tem aqui um aspecto também muito interessante, que é reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar. E isso aqui poderia ser visto como uma evidência de que o milagre era autêntico, né? Uma coisa importante sobre aquele período, sobre aquela época, é que havia muitos magos, havia muita eu não sei como que eu posso colocar isso, porque assim, por exemplo, às vezes eu vou, um lugar que isso acontece com mais frequência é na praia, quando eu tô de férias, né, e aparece ali uma pessoa tentando ler a mão e tal, e naquele período acontecia muito esse tipo de coisa, né, magos, adivinhos e tal, e havia também charlatãos, né? Então uma coisa que poderia significar uma evidência, e que era obviamente uma evidência, é o fato de que as pessoas reconheceram ali aquele homem que ficava mesmo frequentemente, inclusive porque lá em cima no início do texto diz que ele vinha todos os dias, né? Aqui, ó, colocando todos os dias para pedir esmolas. Então esse reconhecimento é importante na medida em que é uma evidência de que o milagre era verdadeiro. No entanto, o que vai acontecer logo mais, que a gente vai começar a observar agora, um caso semelhante àquele anterior que a gente já viu na aula passada, em que Pedro vai ter que explicar o que está acontecendo por causa da admiração das pessoas. Então, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Certo? E aí a gente continua aqui então. Pedro explica o incidente, que vai dos versos 11 até o verso 26. Então, pegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse. Pedro aproveita, então, a situação que é a mesma daquela anterior. Pedro aproveita mais uma oportunidade de explicar o que havia acontecido. E é importante essa explicação de Pedro do que havia acontecido, exatamente para ter até essa observação aqui um pouco mais para frente, para preparar a cena, vamos dizer assim, né, da explicação, ou para preparar a cena do que passaria, que estava acontecendo e passaria a acontecer com cada vez mais frequência, que eram, né, os sinais e maravilhas que estavam acontecendo. Né? Daí ele vem e diz: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para trás como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Para trás, eu acho que eu falei para trás, para nós, né? E aí Pedro faz questão aqui de desviar a atenção deles, né? Para a fonte do milagre, né? É engraçado, a gente tem essa expressão, né? Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus, né?
sejam dadas a Deus e tudo. E a gente não pode deixar expressões como essas serem banalizadas porque são repetidas com muita frequência, né? Mas é importante a gente observar que Pedro, aqui ele faz questão ele faz questão de desviar a atenção do, do, do ato do milagre, que obviamente visualmente ali parecia ser eles, né? Mas para a fonte, que Pedro obviamente sabia quem era a fonte, para a fonte do milagre que era o próprio Deus, né? E aí o versículo 13 todo, eu fiz essa anotação para o versículo 13 todo, é exatamente isso que eu falei agora há pouco, é uma espécie de preparo, né? Pedro prepara a cena ali para a explicação, porque a explicação na verdade vem só no verso 16. Então esse trecho aqui, 13, 14 e 15, ele é um trecho que contextualiza a explicação que virá posteriormente, né? E aí quando ele coloca aqui glorificou o seu servo Jesus, é mais um cumprimento de profecia. É importante essas observações de cumprimento da profecia por duas razões. Primeiro porque isso demonstra a capacidade que os discípulos, os apóstolos tinham, a capacidade não, o conhecimento que eles tinham das escrituras, e segundo porque eles faziam essas menções porque os judeus para quem eles estavam falando, esperava-se que eles também tivessem, né? E é importante também, por outro lado, porque, inclusive vai ter isso um pouco mais na frente, porque os judeus rejeitaram Jesus. Eles não deveriam ter rejeitado Jesus porque eles tinham conhecimento das profecias, né? Isso é algo importante de mencionar também. Então ele tem aqui o trecho em que ele fala sobre... mais uma vez ele vai colocar a culpa nos judeus, ou seja, ele vai apontar os judeus como responsáveis pela morte de Jesus. Inclusive ele até colocou uma observação importante aqui, ó, entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora Pilatos tivesse decidido soltá-lo, né? Inclusive depois eles vão lá escolher um assassino, ele até menciona aqui, ó, escolher um assassino em lugar de Jesus, né? Aí coloca bem claramente, né, vocês mataram o autor da vida, né? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Mais uma vez, a mesma linha de contextualização que ele coloca nos capítulos, no capítulo anterior, naquele evento lá do Pentecostes mesmo, né, da descida do Espírito Santo. E nós somos testemunhas disso. Aí vem, pela fé no nome de Jesus. Olha que interessante isso. O contexto lá em cima, quando o homem recebe, quando Pedro estica a mão para ele, quer ver? Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ou seja, não há nenhuma menção aqui da fé do homem, né? Mas aqui ele diz, pela fé no nome de Jesus. Aí essa expressão pela fé no nome de Jesus, eu fiz uma anotação aqui, que assim, o contexto... acho que tá aqui. Não, onde é que tá aqui? Aqui, ó, era aqui. Ah, tá, era essa palavra fé aqui, porque eu vi a palavra fé aqui em cima, achei que era aqui. Mas assim, a fé que veio por meio dele, porque na verdade eu pulei aqui, porque eu olhei a palavra fé e lembrei do comentário. Mas depois eu volto no nome aqui. Depois eu volto no pela fé aqui. A fé que veio por meio dele. E aí, assim, a fé que veio por meio dele não está com letra maiúscula aqui, dá a impressão de que a fé que é por meio dele do homem, né? Aliás, minto, desculpa, não é isso que eu ia dizer, não. Deveria estar aqui em letra maiúscula porque é a fé que vem por meio de Jesus, né? Mas aí a fé não está dizendo de quem é. Né? Não diz nem aqui e nem havia sido mencionado anteriormente que o homem teve fé. Então aqui eu fiz um comentário interessante aqui. Como o texto não menciona ato de fé anterior, ou seja, lá em cima, poderia ser até mesmo a fé de Pedro. Porque Pedro, quando cura, ele cura em nome de Jesus. Como ele está explicando aqui, ele sabe qual é a fonte do milagre e ele tem fé de que essa fonte não falhará ali naquele momento. Né? Aliás, não falhará em momento nenhum, né? Porque às vezes quando a gente tenta fazer um milagre como esse, a gente é que não tem fé. Né? Então, pela fé no nome de Jesus, o contexto fora dado e agora é a hora de explicar o que havia acontecido. Então, pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem. E aí o nome é o poder da autoridade. A autoridade é autor, e eu coloquei autor aqui de propósito, porque anteriormente aqui ele menciona Jesus como o autor da vida, né? Tá aqui. Então, a gente tem a autoridade. A palavra autoridade vem de autor, né? Ou pelo menos a palavra autoridade tem a mesma raiz da palavra autor. Então, quando você pensa assim, o homem foi curado sob a autoridade do nome de Jesus, ou seja, o nome de Jesus, o próprio Jesus, é o autor daquele milagre, né? Então é mais ou menos isso que quer dizer aqui, e essa aqui é parte da explicação que continua aqui nesse próximo trecho.
Pedro, mais uma vez, aproveita a oportunidade para evangelizar, porque olha só que interessante como é que é o sistema, a ordem que ele usa, né? Ele primeiro explica a situação e depois ele entra com o evangelismo, né? Porque ele não vai deixar de aproveitar uma oportunidade como essa, né? Sei que vocês agiram por ignorância, olha que isso aqui é interessante, porque Pedro, eu coloquei isso aqui bem longo, vou ler aqui para vocês. Parece que Pedro está querendo dizer que, tendo o pecado sido por ignorância, o pecado aqui é ter matado Jesus, né? Por ignorância no sentido de que não sabiam que ele era ou não quiseram crer, mas ignorância nesse sentido, né? Eles não mataram o Messias de propósito, essa que é a questão. Quando eles mataram Jesus, eles mataram porque não acreditavam que ele era o Messias. Então, nesse caso, teve a ignorância. Mas ele coloca, tendo o pecado sido por ignorância, e agora havendo conhecimento do pecado, ou seja, agora eu estou dizendo para vocês. Então tá aqui, ó. Não, tá aqui não, tá antes, na verdade, quando ele contextualiza aqui, né, que ele fala sobre vocês negaram publicamente o santo e justo, né, o autor da vida e tal. Deus os ressuscitou, ou seja, era o Messias. E aí, tendo então aqui agora o conhecimento, sabendo agora que vocês pecaram, deveria haver arrependimento. E, caso não houvesse, o pecado seria no mínimo duplo, né, para não dizer maior ainda, mas no mínimo duplo. Eles pecaram inconscientemente ou por ignorância, mas agora que têm consciência, agora que foram alertados do pecado que cometeram, deveriam se arrepender. Ah, não se arrependeram? Então o pecado é então o pecado é maior ainda, né? Mas foi assim que Deus cumpriu o que havia predito, o que tinha predito por todos os profetas. E esse cumprimento, ou seja, esse foi assim que Deus cumpriu, dá a impressão de que mesmo por ignorância, ou seja, mesmo por ignorância, o pecado de matar Jesus está nos planos de Deus, né? Ou seja, Deus utilizou a ignorância aí dos judeus para dar cumprimento à profecia dos profetas sobre a vinda do Cristo que haveria de sofrer, né? O verso 19, acho que é não, tem mais aqui. O verso 19 é um sumário da obra redentora. Olha como esse verso é tão pequeno. Engraçado, eu tenho me esforçado nos últimos dias para tentar ser mais sucinto, e vocês que são acostumados a assistirem aulas minhas sabem que realmente eu dou as aulas, principalmente essa época dos vídeos, né? Das aulas em vídeo. Eu sempre dou aula falando com muita calma, com muita tranquilidade, para poder ficar bem claro, né? Mas olha só como é que Pedro é sucinto aqui, ou pelo menos o texto relatado por Lucas, né? Não que não seja o que Pedro tenha dito, mas como a gente falou numa aula anterior, ele não relata palavra por palavra completamente os discursos de Pedro, mas relata o cerne, vamos dizer assim, né? Inclusive com palavras que poderiam ter sido utilizadas realmente por Pedro, né? Então ele diz assim, arrependam-se, pois, né? Ou seja, portanto arrependam-se, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Olha que interessante, arrependimento, voltar para Deus, ou seja, todos estão separados da glória de Deus, então agora estão de volta à glória de Deus, porque se arrependeram, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu gosto dessa expressão cancelados, no sentido de que a dívida do pecado, né, ou seja, a dívida não, o pagamento que haveria de acontecer por nós pelo pecado, foi cancelado porque a gente não tem mais que pagar, né? E aí ele completa aqui de uma forma interessante, porque diz assim, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, que é a segunda vinda de Jesus, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, a parousia, né? Parousia, a segunda volta, a segunda vinda. Como falou há muito tempo por meio dos santos profetas, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do meu povo. E aí o último trecho aqui é o trecho dos versos 24, 25 e 26. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, aspas aqui porque é Pedro ainda falando, um por um falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas. Aqui começa algo que tem a ver com o comentário da frente, mas eu coloquei logo lá na frente. Olha que interessante. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Então, ou seja, o evangelho e a promessa e o cumprimento é para eles, né? Vocês são herdeiros. Deus disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui também tem um detalhe sobre o que eu vou falar na frente.
tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês. Essa expressão primeiramente a vocês aqui, minha observação aqui foi a seguinte: pode ser, que poderia ser, parece ser aqui um apontamento que Pedro já dá logo de cara, logo no começo, de que o evangelho seria também para os gentios, caso os judeus o rejeitassem, mas acho que nem deveria ter colocado caso os judeus o rejeitassem aqui, porque aqui, ó, promessa por meio da sua descendência a todos os povos, né? Todos os povos da terra serão abençoados, o que significa dizer que o acesso ao evangelho, ou o evangelho é para todos os povos, né? E aí ele fecha aqui, ó, para abençoá-los, ou seja, abençoar vocês, convertendo cada um de vocês de suas maldades. É importante lembrar aqui que ele coloca convertendo, é Deus convertendo cada um de vocês, né? De suas maldades, certo? Então esse é o trecho que fecha o capítulo 3, e agora eu quero fazer uma pausa aqui nessa aula, na verdade concluir essa aula aqui, que é o capítulo 3, para fazer algumas observações que eu quero que você fique sabendo especificamente hoje, porque hoje é um dia que eu já posso dar alguns anúncios aí sobre a nossa escola bíblica dominical, mais especificamente nesse primeiro semestre de 2022. O que acontece? Deixa eu abrir um documento aqui que eu vou compartilhar com você. Acho que eu vou compartilhar ele. Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Deixa eu botar aqui. Não. Esse aqui eu não posso colocar, não. Quer dizer, bom, eu posso fazer o seguinte aqui. Deixa eu organizar esse documento aqui. Eu volto num momentinho aqui. Bom, vamos lá dar uma olhada então aqui no que eu tenho para mostrar para vocês sobre o nosso primeiro semestre da nossa EBD. Nós conseguimos fechar a maioria das turmas, e eu já quero fazer esse aviso para vocês, esse anúncio, e já divulgar também daqui a pouco aqui o link para vocês fazerem a matrícula de vocês, né? Então vamos lá, quais serão as turmas que nós teremos e como nós planejamos fazer, e vamos ver como é que vai ficar a questão da pandemia, né, para a gente poder organizar as nossas turmas. Nós temos hoje na igreja, nós teremos na igreja hoje, nesse semestre, 4 espaços para aulas da IBD. Um dos espaços é bastante específico, então eu posso considerar como 3 espaços apenas, né, que é o espaço dos adolescentes, que é a sala deles lá, que é decorada para eles, separada para eles, onde deverá acontecer, nós estamos com a expectativa de definir esse tema aqui, para que nós tenhamos uma classe de adolescentes ali com os professores Marcelo Amorim, Vitor e Jonas, tá certo? Então nós teremos esse espaço. Mas fora esse espaço que é bastante específico, quando eu digo específico, está realmente bem separadinho lá para eles, nós teremos as seguintes 3 turmas presenciais para você escolher nesse primeiro semestre, que é Fundamentos Bíblicos da Família, com os professores, o irmão Luiz Washington, o irmão Jairo Peixoto e o pastor Simvaldo. Então, Fundamentos Bíblicos da Família. Teremos também relacionamento discipulador com 2 pastores, pastor Mateus e pastor Elias. E teremos oração com a irmã Flávia e com o irmão Alexandre, certo? Então são essas as 3 turmas que nós teremos presenciais esse ano, começando já no próximo fim de semana, caso a gente realmente tenha possibilidade de fazer o nosso retorno ao templo, como nós estamos planejando, certo? Todas as mudanças que serão avisadas, mas assim, o nosso projeto é que a gente já consiga iniciar essas classes na semana que vem. Agora, o que é importante? É importante que vocês façam as suas matrículas, caso vocês estejam prontos para voltar presencialmente, porque a gente vai ter, a gente sempre teve um número limitado, é óbvio, de pessoas presencialmente nas classes, por causa do espaço físico, é claro, mas agora mais ainda, será mais limitado ainda esse número de alunos, né? Então a gente inclusive nem sabe ainda quantos alunos serão, mas a gente vai tentar, eu fiz isso na matrícula, de que você escolha a sua primeira turma, de preferência, uma segunda, caso você não tenha mais vaga na primeira, ou uma terceira, caso você não consiga vaga na primeira e na segunda. Certo? Então aproveite para fazer a sua matrícula, o link eu vou colocar daqui a pouco aqui na frente para vocês. No culto hoje também será divulgado, nos 2 cultos será divulgado o link.
para vocês fazerem as suas matrículas, tá certo? Outra coisa também é que nós teremos uma, duas, três turmas, quatro turmas, não, minto, três. Essa daqui é uma outra questão, essa questão aqui deixa eu até baixar isso aqui, essa questão aqui dos jovens é uma outra questão. Temos três turmas confirmadas online, mas essas turmas online também terão um limite de matrículas, tá? Dá a impressão aí de que não precisaria de um limite de matrículas porque é online, né? Então teoricamente poderiam ser quantas pessoas quisessem, né? Mas a questão é que a gente tem um projeto de mudança e de adaptação nesse biênio da EBD, que assim, a gente não vai mudar muitas coisas na estrutura da EBD, né? Vocês podem ver que 3 dessas aulas já haviam sido oferecidas, né? Anteriormente, Fundamentos Bíblicos da Família, Relacionamento Discipulador e Oração, e obviamente a classe dos adolescentes, né? Então isso aí está igual. Mas o que vai acontecer de diferente agora, exceto essas turmas novas aqui de EBD, desculpa, online, é que a gente terá uma abordagem metodológica diferente, né? A gente vai tentar começar a aplicar isso a partir de agora, desse semestre. Eu prometo que eu não vou exigir muito dos nossos professores, porque é uma novidade, né? Mas não é uma novidade inventada por mim, não. É uma novidade trazida da prática de aula mesmo no dia a dia, né? E essa novidade, ou seja, essa novidade, na verdade, aliás, novidade. Essa novidade é que a gente vai fazer a gente vai ter uma abordagem muito mais centrada no aluno do que no professor. Então você imagina, por exemplo, você não precisa imaginar, é só você lembrar que as nossas aulas online menos online é mais óbvio isso, né? Você vê que eu estou aí falando há mais ou menos 35 minutos nessa aula aqui sozinho e você está aí assistindo. Mas presencial, a gente vai poder. Presencial e online também, mas a gente vai tentar. A gente tem um projeto para fazer com que as aulas tenham muito mais participação dos alunos de várias formas diferentes, né? Várias práticas diferentes durante a aula e fora da aula também nas supostas tarefas de casa, né? Vou colocar entre aspas aqui, mas é isso mesmo, é tarefa de casa. Mas a gente vai ter muito mais a presença do aluno participando na aula do que só o professor falando. Então, sendo assim, a gente tem a gente tem também que ter limite de vagas aqui no online, tá certo? Então a gente vai ter 30 vagas apenas no online. Vou até colocar isso aqui. 30 vagas para cada uma dessas. Lá na matrícula tá 20. Se você clicar lá agora, tá 20. Mas eu vou tentar mudar ela para 30 antes de você clicar nela. Então são 30 vagas para cada uma dessas turmas online aí, para que os professores online não tenham não tenham muita dificuldade para trabalhar colocando os alunos em prática durante as aulas, tá certo? Eu pretendo que os nossos professores, nós pretendemos como professores esse semestre trabalhar também com atividades avaliativas, né? Assim, a gente vai olhar atividades de vocês, tá? Então não podem ser muitos alunos mesmo. Então lembre-se que as vagas do presencial são limitadas, mas também as vagas do online. E quais são as turmas do online? Breve introdução à educação cristã clássica, que será oferecida por mim. Formação para professores, essa aqui é quinzenal, também por mim, tá certo? As aulas não são semanais, mas quinzenais. E o Evangelho de João, com foco no evangelismo. Só escrever isso aqui, com foco em evangelismo através do Evangelho de João. Evangelismo. Com os professores Luiz Washington e o pastor Simvaldo. Sobre essa formação para professores, olha só que interessante isso aqui, hein? Essa formação para professores vai ser para nós, professores do EBD, mas também para qualquer um de vocês que desejarem ser professor da EBD, ser professores do EBD, certo? Se você tem orado ou tem sentido no seu coração aí um desejo, né, de experimentar esse ministério de educação cristã, se você tem sentido um chamado de Deus para esse ministério, mas você está aí até agora sem falar com a gente, talvez você não tivesse, né, não soubesse
quem procurar. Mas então faça conosco esse curso de formação para professores, porque aí o que acontece? Se você fizer esse curso de formação para professores neste semestre, agora, nesse primeiro, quem sabe você já não esteja apto para assumir uma turma ou para dividir uma turma com alguém no próximo semestre, né? Então faça conosco. Na verdade, não será algo muito teórico. Haverá uma certa proporção de teoria, mas a gente vai tratar muito mais exatamente dessa prática de sala de aula do dia a dia, porque uma coisa que eu pretendo trazer para a EBD esse ano é exatamente isso. Assim, eu sou professor, eu dou 5 aulas todos os dias. Né? Houve uma época que eu dava 6 aulas por dia. E houve uma época, inclusive, que eu dava 5 aulas todos os dias, inclusive sábado. Então eram 6 vezes 5, 30 aulas por semana. Né? Aulas de 50 minutos, que é mais ou menos o tempo da aula da EBD. Então era como se eu desse 30 aulas da EBD por semana. Claro que não eram 30 aulas diferentes, porque repete muito e tal. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: como que um professor aguentaria dar 30 aulas por semana falando 50 minutos, como a gente fala na EBD normalmente, né? Sabe por que isso não acontece? É porque não é assim que dá aula, né? Eu não estou aqui querendo tecer nenhuma crítica negativa, né, em relação ao modelo que a gente tem feito, nada disso. A questão é que eu tenho observado isso desde que eu iniciei o meu ministério de educação cristã. Deixa eu tirar essa tela aqui agora. Desde que eu iniciei o meu ministério como professor da EBD, em 2010, e na época, em 2010, eu já era professor na minha carreira. Então eu sempre pensei, gente, mas a gente faz tanta coisa legal na sala de aula, né? Assim, tantas atividades. Por exemplo, semana passada, só para citar esse exemplo, semana passada eu estou gravando esse vídeo agora no sábado, agora de noite, no sábado. Ontem mesmo, na sexta-feira, eu estava dando uma aula no 8º ano, alunos de 13 anos de idade, e a atividade que eu preparei para eles era assim: eu fiz recortei palavras. Eu estava dando aula de geografia. A gente estava falando sobre matriz energética do Brasil. E aí eu recortei, eu imprimi várias matrizes energéticas que nós temos no Brasil, e eu imprimi também outras terminologias associadas a cada uma dessas matrizes. Então, por exemplo, na matriz energia eólica, eu escrevi a palavra vento. E aí eu cortei separado energia eólica e vento. Por exemplo, na hidrelétrica eu coloquei rios, né, ou água corrente, acho que foi água corrente que eu coloquei. E aí eu cortei todas elas e fiz 2 cópias, dividi a turma em 2 grupos, e aí eu fiz uma competição rápida ali, e eu falei assim: ó, vocês vão olhar esses papéis aqui e vocês terão que colar, deu lá o adesivo, tal, tinha um quadro de cada lado, vocês vão ter que colar no quadro as palavras que associam uma com a outra. Por exemplo, lá tinha petróleo, é, é, gasolina, né? É, 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 energia solar e aí placas de captação fotovoltaica e tal. Então, eles tinham que pegar, cada palavra tinha uma outra associada. E aí, logo depois que eles fizeram isso, que estava tudo colado lá e que eles sentaram, a gente foi fazer uma leitura de um texto onde havia a resposta para todas aquelas perguntas, para aquelas associações ali. E aí, nesse segundo momento, à medida que eles iam fazendo a leitura desse texto, separei mais ou menos 10 minutos para a leitura desse texto. Nesses 10 minutos, eles haveriam de levantar, à medida que eles iam aprender, olhando ali para o qual, errei aqui, então eles iam levantar lá e trocar. E a competição era que o grupo que terminasse de montar primeiro, corretamente, venceria. Né? Então, assim, eu estou dando esse exemplo, é um pouco mais demorado, só para ilustrar como que uma aula pode, obviamente, ter um professor ali, uma palestra, onde o professor está falando ali por cerca de 45, 50 minutos, às vezes 1 hora, às vezes passava, me lembro muito bem de muitas aulas da EBD que passava 15 minutos. Tudo bem que muitas aulas também começavam mais tarde, né? Aquela prática de esperar mais alunos chegarem e tal. Mas a gente vai fazer isso a partir de agora. A gente vai introduzindo isso aos poucos, lentamente, não é a minha intenção onerar o professor, mas se você é um aspirante aí a professor da EBD, ou se você é um dos nossos professores que está assistindo a essa aula, eu quero dizer para vocês o seguinte, que uma aula como essa que eu dei ontem, que eu te falei, na escola onde eu dou aula, as aulas duram mais tempo, elas não duram só 50 minutos, duram 1 hora e 10. 1 hora e 10? São 70 minutos, né? 70 minutos. E 1 hora e 10, 70 minutos. E assim,
Essa foi uma parte da atividade da aula, houve a outra parte que era a parte da leitura deles, houve uma outra parte de conversa entre nós mesmo ali para esclarecer por que as associações estavam corretas e por que elas estavam incorretas no outro momento, no primeiro momento. E além disso, ainda houve uma segunda parte da aula que eles levantaram de novo para ir lá no quadro, que eu até esqueci, agora estou colocando, que foi assim, aí eu peguei mais outros 2 papéis e coloquei assim, energias limpas e renováveis, e do outro lado energias não renováveis, e eu não usei a expressão suja, porque eu explico para eles que a gente não usa a expressão suja, mas que quer dizer que não sejam limpas, né? Que causam mais impacto ambiental. E aí eu coloquei as duas, eu mesmo fui lá e coloquei as duas em 2 categorias diferentes, e aí num segundo momento, terceiro momento, na verdade, da aula, eu pedi que eles se levantassem e saíssem distribuindo, né? Portanto, ali aquelas matrizes energéticas nas categorias corretas. E só aí a gente teve mais 10 minutos. Né? Então, o que acontece? Do ponto de vista estritamente pedagógico, os alunos aprenderam e talvez não esquecerão 70% daquelas associações. Mas porque eles se apropriaram do conhecimento. Eles é que estavam decidindo qual era o conhecimento ali. Né? E é claro que depois teve o certo e o errado para confirmar. Mas isso significa dizer que naquela aula, por exemplo, de cerca de 70 minutos, e vamos supor que eu poderia ter feito aquilo tudo numa aula de 50, né? Talvez eu teria, durante a aula, eu teria falado 10 minutos para explicar a atividade toda, circulado durante a aula ali para organizar, e no caso de adolescente eu tenho que organizar mais o tempo todo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu quase não fiz nada na aula. Aliás, eu até brinco com os meus alunos dizendo às vezes que eu sempre levo mais tempo para preparar a aula do que para dar a aula em si. O que não é uma realidade na EBD, porque, por exemplo, se você não é professor por carreira e não faz isso durante a semana, às vezes alguns dos nossos professores precisam de 15 dias para preparar a aula, que eu acho muito justo, né? Justo, honesto e cuidadoso também da parte deles, porque se não estão acostumados, precisariam de mais tempo e fazem isso com esmero, porque tem mais tempo. Mas assim, passam vários dias preparando uma aula e depois ficam 1 hora inteira falando sobre ela. Então é muito mais cansaço, onera muito mais o professor e não coloca o aluno, não divide com o aluno a própria aula. Então eu vou encerrar aqui para não ficar estendendo muito, mas essa é a ideia. Então caso você deseje fazer conosco essa formação para professores, uma das coisas que você vai aprender é formas de fazer isso, né? Exemplos, casos reais que eu vou trazer para que você aprenda a fazer isso e você cria uma lista, né, de coisas para fazer, para quando você estiver em sala você lembrar, opa, nessa situação que eu posso usar aquela atividade, aquela brincadeira. Brincadeira, vocês pensam que brincadeiras em sala de aula, competição e tal, que são coisas para adolescentes, mas vocês não têm ideia, eu já fui professor de idiomas, vocês devem saber, e dei muita aula para adulto em curso de idiomas, em turmas assim pequenas igual as nossas da IBD, e brincadeiras assim que a gente se diverte muito e o aluno aprende e faz muita coisa, recorta, cola e uma série de coisas que parece que é só coisa de criança, mas que funciona muito bem com adulto também, tá certo? Então é isso, eu queria dar esses avisos para vocês. Quero dizer também que a gente deve ter muita paciência nesse período, porque a gente ainda não saiu da pandemia por completo, infelizmente. Então a gente precisa ter muita paciência. Talvez até você esteja assistindo a esse vídeo agora, essa aula agora, e talvez a gente não seja capaz de voltar no domingo que vem por qualquer situação, até mesmo por imposição aí de decretos e tal. Seja como for, continue em oração, pedindo a Deus que a gente vá retornando aos poucos, ou na velocidade que seja, para as nossas atividades normais, e se Deus quiser, nosso plano é que a nossa escola bíblica dominical volte com uma aparência de normal, pelo menos, a partir do domingo que vem. Esse é o nosso projeto, nosso desejo, certo? Deus abençoe cada um de vocês e vamos orar então para a gente encerrar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós nos reunimos aqui, apesar de ser em vídeo, para uma aula da Escola Bíblica Dominical, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os nossos projetos para a Escola Bíblica Dominical sejam contemplados pelo Senhor, sejam colocados em prática, se assim for da sua vontade, e que a gente tenha, Senhor, uma experiência diferente e positiva. Eu peço que seja positiva a nossa experiência na EBD esse ano. Recebe o culto que vamos prestar ao Senhor logo mais, para aqueles que estão assistindo aqui agora de manhã, antes do culto, da manhã do domingo, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado com a nossa vida intelectual também. Em nome de Jesus, amém. Uma última observação que eu
que eu esqueci de fazer é que vocês perceberam que a gente fez hoje o capítulo 3 apenas do livro de Atos, porque eu decidi, bem lá atrás, eu não falei isso ainda, não tinha falado isso ainda, mas bem lá atrás, na terceira aula, que eu estenderia e faria, se não apenas, no máximo 2 ou 3 capítulos por aula. Então a gente encerra aqui nosso período de EBD de verão, mas essas aulas continuarão sendo postadas para que você fique lá registrado e possa assistir. Até mesmo no meio de semana, né, não vai ser no mesmo horário do EBD, porque vai ter outra atividade do EBD, mas até mesmo no fim de semana. E de repente, quem sabe você até escolhe essa turma aqui, essa aula, para assistir às 9 horas no domingo. Não será uma boa ideia, porque haverá outras aulas, mas é uma opção a mais que vai ficando aí para a gente aprender, acumular conhecimento sobre a palavra de Deus, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe e até o domingo que vem, se Deus quiser, presencialmente lá na igreja. Amém, até mais.